Bom dia. Eu já vou começar pedindo desculpas, tá? Porque eu estou com uma tosse que eu não sei onde eu arrumei, tá? Mas ela apareceu assim. E como eu viajei muito esses dias, cheguei ontem à noite, 9 horas da noite, ainda não tive tempo de me recuperar, tá? Então, se eu der uma tossida, orem por mim, para que eu chegue até o final. Tudo bem, né? Graças a Deus. Nós vamos fazer o nosso estudo hoje em homenagem às mães. E nós devemos tudo às nossas mães. Devemos tudo. Porque nós precisamos nascer. Nós precisamos reencarnar. Nós somos espíritos em progresso. A lei de Deus é sublime, é profunda. E nós precisamos das oportunidades reencarnatórias. E quem nos fornece esta oportunidade são os pais, mas quem nos dá a luz é a nossa mãe. Quem nos permite renascer são as nossas mães. Então, nós agradecemos e louvamos no início do nosso estudo a todas as mães. As mães encarnadas, as mães desencarnadas, aqui presentes, as mães que retornaram cedo ao mundo espiritual, mas acompanham seus filhinhos aqui encarnados. As mães que devolveram seus filhos ao Pai de amor, mas que continuam amparadas pelos filhos que se foram. Nosso louvor às mães que ainda não puderam dar conta da maternidade. Mas a misericórdia divina é maior do que os nossos desatinos. E essas mães terão novas oportunidades para abraçar a maternidade. Louvamos as mães que aconchegam os filhos de outras mães, as que se fazem mães, avós, tias, professoras, amigas de tantos filhos neste mundo. Agradecemos à irmã Maria Angélica, que nos considera seus filhos. Então, não estamos órfãos em momento algum. Temos Maria Angélica. Mas agradecemos àquela que trouxe ao mundo o Cristo de Deus. O Cristo, esse Espírito governador do planeta, esse Espírito sublime, a rosa mística, Maria Santíssima, Nossa Senhora, Maria para todos nós. Ela é o nosso melhor exemplo. Porque ela foi exemplo para as nossas mães. E recebemos de nossas mães forças, coragem, bom ânimo, educação, repreensão, tantas vezes. A repreensão é necessária, a educação é importante. De acordo com os espíritos, é a maternidade que educa o homem. É a maternidade que educa o homem. Educar o homem para a vida, para ser um homem bom. Podemos generalizar. Homem aí, toda a humanidade. Mas as mães têm esse poder divino de compactuar com Deus, de dividir esta criação maravilhosa. Ao receber os filhos de Deus. Este é o verbo correto.
receber. Nós recebemos os filhos de Deus. Nós não temos filhos. Os filhos são de Deus. Esses filhos buscam pais, mães, para reencarnar, para resgatar passados, para construir futuros, para reconciliar, para aprender. Os filhos são de Deus. Nós aprendemos na doutrina espírita que a família é universal. Quantas tias assumem a maternidade? Quantas pessoas perguntaram ao Divaldo Pereira, Divaldo, uma mãe adotou uma criança e logo depois ela engravidou. Como criar um filho adotivo e um legítimo? Divaldo respondeu para ela: todos os filhos são legítimos. Todos os filhos são legítimos. O que vem pelo ventre da mãe, ou por aquele que chegou a ela através de outro ventre. Mas todos os filhos são legítimos. Há filhos difíceis? Há filhos difíceis. Esse é o desafio. Confiados a nós, porque nós temos condições de ajudar aquele filho a encontrar o seu caminho, a buscar uma satisfação na vida, um trabalho. Os processos reencarnatórios são complexos. Quem já estudou, quem já leu o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, conhecido Camilo Castelo Branco. Há um departamento reencarnatório. Este departamento reencarnatório é para encontrar os pais que irão receber aqueles espíritos com tantas dificuldades morais, espirituais. Muitos reencarnarão com dificuldades físicas. Mas o trabalho é dirigido por Maria de Nazaré, por Nossa Mãe Santíssima, pela legião dos servos de Maria. Eles estudam aqueles pais. Eles, durante o sono, eles visitam os pais, os futuros pais, para perguntar se poderiam abrigar aqueles espíritos. Os espíritos passam por um longo tratamento, mas é necessário retornar à lide terrena. É preciso reencarnar. É a lei. Nascer, crescer, viver, morrer, reencarnar, progredir sempre. É a lei de amor. Reencarnar, progredir sempre. Nicodemos, à noite, para que ninguém o visse, procurou Jesus. E disse a Jesus, ele não perguntou nada, ele disse a Jesus: Mestre, tu és um enviado de Deus.
por nos ensinar tantas coisas, por nos falar de coisas que nós não temos condições de falar. Somente um Filho de Deus tão especial poderia fazer isso. E Jesus, antes que ele fizesse a pergunta, porque ele não fez, ele falou a Jesus, não perguntou a Jesus. Mas Jesus sentiu que ele precisava de uma resposta. O que Jesus diz? Ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, mas mestre, como é possível um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz a ele, ora, Nicodemos, você é um mestre da lei, você conhece a lei mais do que todos. Ele era um fariseu, um estudioso da lei. E não sabe do que eu digo? É preciso reencarnar pela água e pelo Espírito. Essa passagem, Kardec explica super bem no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que por muito tempo se entendeu apenas a renovação pelo batismo. A água seria o batismo. Depois do batismo, nós estamos salvos. Mas os espíritos vão orientar Allan Kardec que não é bem assim. É preciso reencarnar. Estar no ventre, novamente, na água. Estar no corpo, ter um corpo físico, para que o espírito encarne novamente. Então, nós precisamos das nossas mães, para que elas possam concordar com esse nascimento. Precisamos nascer. Então, se muitas mães não puderam por N motivos, porque nós não temos o direito de julgar quem quer que seja nesta vida, se elas não puderam criar seus filhos, se elas não puderam ainda ser a mãe dos sonhos de muitos filhos, mas ela permitiu esse filho de nascer. Haroldo Dutra, numa palestra com o Rossandro, falando sobre as mães, ele vai dizer isso, que ele próprio, precisava nascer. Então, muitas vezes reclamamos das nossas mães coisas pequenas, coisas materiais, cobramos das nossas mães uma perfeição que elas não têm, são espíritos e na trajetória como nós. São espíritos que estão aprendendo todos os dias. Então, ele vai dizer isso, cobramos de nossas mães tantas pequenas coisas, mas esquecemos de agradecer o diamante de 1 tonelada que ela nos deu por nascermos. Este é o agradecimento, porque ninguém paga, é dívida que não se paga o fato de reencarnarmos. O que Nicodemos não entendeu naquele momento é que nós somos espíritos. Então, nós reencarnamos espíritos, nós somos espíritos. Nossos filhos são espíritos. É a obra do Hermínio, né?
professor Hermínio Miranda. Nós somos espíritos. Nós estamos numa passagem. Nós estamos por aqui, construindo famílias, reconstruindo famílias, construindo amores, reconstruindo amores, recebendo em nossos lares desafetos. Será que a gente só recebe afeto? Não. Nós temos dívidas, nós temos acordos, nós precisamos da união para seguir em frente. Não é possível. Então, Nicodemos não entendia naquele momento o que seria realmente ver o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Onde? Dentro de nós. Essa é uma passagem belíssima do livro Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho, cuja mãe, Santa Mônica, investiu muito nele. Ela sempre desejou que ele fosse cristão. Mas Santo Agostinho era um espírito muito inteligente, um jovem muito capaz. A primeira vez que ele leu a Bíblia, achou muito simplória. Ele era acostumado com os filósofos, com os estudos, era um grande orador. Mas a mãe sempre junto dele. Um dia, ela teve um sonho. Ela viu no mundo espiritual, não é? Ela de um lado, o filho do outro. Aí ela conta isso para ele. Aí ele fala, tá vendo, minha mãe? Um dia você vai estar onde eu estou. Aí ela diz, não, meu filho, você não entendeu. Um dia você vai estar onde eu estou. Então, a mãe que investiu nesse filho. Então, Santo Agostinho, ele fez 2 caminhos. Um caminho da vida material, das conquistas, das lutas, do poder, da glória. Mas, em um determinado momento, porque ele sempre buscou a verdade, ele decidiu fazer o caminho da interioridade, que é a busca dentro de si. Você faz o caminho da interioridade. E ele fez esse caminho, investigando todo o seu passado, investigando todo ele, tudo que ele fazia. Ele que ficou mais de 10 anos lá com os maniqueus, ele que sabia tudo desse mundo material, começou a fazer esse processo de autoconhecimento que ele vai dizer tão bem na 919A do Livro dos Espíritos. E ele, então, descobre dentro dele o que ele vai chamar de luz imperecível. A luz imperecível é quando você descobre o reino de Deus dentro de você. E o que ele vai dizer? Ó beleza, tão antiga e sempre nova, estavas dentro de mim e eu fora a te procurar. Olha que coisa linda quando se tem o conhecimento de que Deus está em nós. E ele vai para a conversão. Ele se converte. E a mãe, logo depois, ela desencarna. E ela diz para ele, bom filho, recebi mais do que pedi. Então, vejam a força, não é? De uma mãe
a força que a mãe tem, mesmo quando seu filho transgride, mesmo quando ele escolhe um outro caminho, a mãe ampara, ora, chora por ele, acompanha. E muitas vezes passamos por experiências, nós mesmos, como filhos, mães, pais que não nos entendiam, que também não foram aqueles modelos de amor que desejávamos. Aí nós vamos pensar a nossa vida pregressa, passada. O que eu fiz está lá, justamente, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é um tratado de quem? De Santo Agostinho, onde, quando os pais fazem tudo pelos filhos, mas os filhos seguem outros rumos, o trabalho foi feito. Como a mensagem, a semente, ela vai dar frutos em algum momento, com certeza. Os filhos precisam honrar seus pais, suas mães, porque muitas mães se tornam as filhas com a idade, com o tempo. São as filhas dos filhos. Por que essas mães vão ficar sem o amparo dos filhos? A dívida não se paga. Aí nós pensamos, quantas mães já tivemos? Quantas reencarnações já tivemos? Quantas famílias constituímos? Hoje nós falamos no curso da mãe do Gregório, um espírito do livro Libertação, séculos, fazendo mal, chefiando legiões de malfeitores. A mãe, espírito evoluído, orava pelo filho, aguardava, porque também tem isso. Nós, espíritos em evolução, para percebermos a ajuda, nós temos que favorecer essa ajuda. Alguma coisa em nós precisa se abrir para que a ajuda chegue até nós. E ele se cansou. Gregório se cansou, depois de séculos fazendo maldades, ele se cansou. E os trabalhadores da mãe recorrem a ela, senhora, a uma ordem sua, nós agimos. E ela diz, pode socorrer. E aí ele pôde ser retirado daquele ambiente para iniciar o seu processo de redenção. Então, hoje, quando nós observamos tantos espíritos, né, encarnados em processos dolorosos, né, com muitas doenças físicas e muitas dificuldades de toda sorte, nós devemos orar, porque eles estão enfrentando a luta que lhes cabe. Jerônimo Mendonça fazia palestras numa maca, muito jovem, perdeu os movimentos do corpo e fazia palestras. Não andava, sofria dores atrozes. Quantos, como ele, Amazonas Hércules, um outro nome, um trabalhador do Cristo, sofria da hanseníase. Cheguei a vê-lo aqui no SEMA, fazendo estudo. Que amor, enfrentando uma doença tão grave. E quantos outros? Gente, Santa Dulce dos pobres.
fiel seguidora de Maria. Quantos corações ela não abraçou? E não abraça na sua instituição? Quantos filhos, quantos órfãos ali se tornaram seus legítimos filhos? Santa Dulce dos Pobres. E quantos outros, nosso Chico, Divaldo, e tantos irmãos que trabalham fielmente atendendo a família humana, tão bem colocada por Dr. Bezerra de Menezes. Oremos pela nossa família, mas oremos também pela família universal, porque essa família universal é nossa. Hoje nós podemos desprezar alguém que já foi um ente querido nosso numa vida passada e que por várias circunstâncias hoje está vivendo de uma outra forma. Então, nós devemos agradecer a Deus por tudo, pelas mães que temos, pelas mães que nos criaram, pelas mães no mundo espiritual que zelam por nós. Me lembro de uma passagem muito interessante, que eu não sabia que estava grávida do meu 2º filho. Eu tenho 3 filhos, meu 2º filho. Mas eu me vi num hospital muito grande, muito silencioso, e eu estava sentada no corredor deste hospital. E veio uma senhora com um bebê no colo, e essa senhora chegou até mim e me entregou o bebê. E ela me disse que era a mãe dele. Era a mãe dele, me entregando o filho para que eu fosse mãe dele nessa existência. E é um filho de ouro, mesmo um filho de ouro. Então, os filhos que nos chegam tiveram outras mães, outros pais, como nós também tivemos outras mães, outros pais. Então, essa família que o Dr. Bezerra se refere, a família universal, é a nossa família. Quantas reencarnações já tivemos? Quantas? Quem sabe precisar? Não sabemos. Mas reencarnamos porque uma mãe permitiu que nascêssemos. Permitiu. E as mães que não permitem que seus filhos nasçam, por muitos problemas, elas também trilharão novos caminhos e novas oportunidades, porque a lei é de justiça, sim. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Mas é de amor, a lei é de misericórdia. E nós vamos construindo as nossas famílias, endireitando estradas, educando os filhos, porque é muito melhor a gente educar o nosso filho no amor de Jesus. Porque Maria teve a missão sagrada, sublime, de receber nos braços o amor. Porque Jesus é o amor encarnado. Ele que nos trouxe o seu evangelho, que nos cobre. O evangelho é o amor de Deus nos cobrindo. Nos cobrindo. Então, nós somos abençoados,
Porque temos o exemplo de Maria, que viu seu filho ser crucificado sem dever nada a ninguém. E Jesus lhe diz: mãe, eis aí o teu filho, para João. João, eis aí a tua mãe. Entregando Maria a todos nós como mãe, a quem devemos recorrer sempre, nas nossas aflições, nas nossas noites insônias, nos momentos de desespero. Acalma o coração, faz uma prece, rogue a Ave Maria, cheia de graça. Rogue a esta mãe o socorro, o amparo, porque é melhor educar filhos no Evangelho de Jesus, porque eles não nos darão trabalho. Eles têm a vida deles e eles vão seguir a vida deles. É melhor dizer a um filho: filho, faça uma prece, acalma seu coração, não vai discutir. Não pense na velha lei do olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, bateu, vai apanhar. Nós não estamos mais nesta época. A época é do perdão das ofensas. Nós queremos avançar espiritualmente. Nós queremos ser melhores e queremos que os nossos filhos sejam felizes. Felizes. Eu fui agora ao sul visitar meu irmão em Santa Catarina. E a minha filha, que é a mais velha, quis ir comigo e levou seus filhos, meus netos, um de 12 e uma de 9, para visitar o tio, meu irmão. E chegando à casa do meu irmão, ele que cozinha muito bem, porque é um chefe, eu assumi a cozinha metida, porque eu não cozinho nada, mas ele só ficou olhando, né? E eu assumi a cozinha e a minha filha me ajudando, lavando a louça, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí meu irmão parou e falou assim: Mana, porque me chama de Mana, Mana, mas ela é igualzinha a você. Mania de limpeza. Mas ele falou do jeito... Ela é igualzinha a você. Aí a comadre dele foi nos visitar, porque no sul tem muito isso, né? Você chega, todo mundo, os vizinhos, um leva pera, é uma coisa muito linda. Aí a comadre dele foi me visitar, levou também umas broinhas que ela mesma fez, as broinhas, levou. Aí, não conhecia minha filha, aí falou a mesma coisa. Nossa, mas é a sua cara, vocês são muito parecidos, né? Então, essa coisa boa, mas que a gente tem que passar para os filhos, não é? Instruir, não afastar as crianças, pelo contrário, mostrar às crianças que os mais velhos, né, precisam de carinho, mas nós temos que respeitar a todos, na verdade, a todos os nossos irmãos em humanidade. Todos necessitam do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa prece. Então, educar o filho hoje é um grande desafio. Eu tenho 5 netos. Eu vejo como é difícil tirar a criança do celular. Você tem que fazer 1000 coisas. Vamos passear, vamos caminhar, vamos ao shopping, vamos fazer uma coisa. Tem que fazer, tem que oferecer uma outra coisa. Tem que tirar daquilo, oferecer, não é? Novas oportunidades. Então, é desafiador? É. Eles vão dar trabalho? Claro. Ou vocês acham que nós não demos trabalho? Nós demos muito trabalho, sequer ainda estamos dando até hoje, não é? Mas o convite, meus irmãos, é um convite de amor, para que a gente ame as nossas mães,
que a gente faça a nossa prece por elas. Que a gente compreenda que é um espírito em evolução como nós. E para encerrar esse estudo, que eu confesso a vocês, falei ao Dr. Bezerra, isso porque, entendeu? Tem maior intimidade com o Dr. Bezerra. Mas eu falei com ele, Dr. Bezerra, eu vou fazer com muito amor. É com muito amor mesmo que eu vou ler este poema. Amaral Ornelas. Só decorei a primeira estrofe, que eu não tive tempo de decorar tudo. Mas vou ler porque é belíssimo. Então, está aqui. Amaral Ornelas, Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro de Chico Xavier. Primeiro livro de Chico Xavier. Já começou com uma gama de poetas famosos, de escritores. Vale a pena ler, porque é realmente maravilhoso. Ave Maria, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Ó Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Muita paz.